Temos o prazer de apresentar 5 Minutes PM Podcast, com Ricardo Vargas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Bem, hoje eu vou atender a um pedido de tema para falar um pouco para vocês sobre lições aprendidas, né? Ou seja, uma das coisas, talvez se a gente vai lá e olhe lá no PMBOK Guide, né, no Guia de Gerenciamento de Projetos lá do PMI, a gente vai ver como entrada, como saída em vários e vários processos. Todo mundo que você conversar na sua frente vai falar, é importante demais, é muito importante, temos que ter lição aprendida. Mas afinal, como é que a gente faz lição aprendida, né? Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que entender é, lição aprendida me ajuda a aprender com o meu erro e com o meu acerto. Ou seja, ela vai contar para as pessoas o que deu certo, o que deu errado, com o intuito de quê? De aumentar as ações que deram certo e minimizar as ações que deram errado. É uma forma de documentar para o futuro. Muita gente chega e fala, mas projeto é algo completamente novo. Será que a lição aprendida que eu tenho, ela é válida dentro desse cenário novo? Bem, é claro, gente, que a gente brinca, não é one size fits all, né? Não é um tamanho serve para todo mundo, tamanho único. A gente tem que entender que se a gente tem uma informação simples, acessível, clara, essa informação é uma arma poderosíssima para nós. Uma arma extremamente poderosa para que a gente consiga desenvolver de forma melhor o nosso projeto no futuro. É um processo de aprendizado. Cada projeto é novo, mas a sua habilidade de gerenciar ele pode ser parte da sua rotina. Então, a lição aprendida ela vai fazer isso. Então, ou seja, pode ser que naquele caso, naquele contexto, aquela lição não seja tão relevante, mas em outro caso, em outro contexto, ela é relevante. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na lição aprendida, o que uma lição aprendida boa tem como característica? Primeiro, ela é simples. Simples. Ela põe numa linguagem clara. Ela é rastreável. É você falar assim, olha, nesse momento aqui, com esse tipo de fornecedor, nessas características, é fria. Não devo fazer isso. Por quê? Porque ao fazer isso, eu gero isso, isso e aquilo. Não é? Eu dou um exemplo. Quando a gente pega e olha, às vezes, né, em alguns pontos turísticos do Brasil, o problema da violência, vocês já notaram que a maior parte da violência, assalto, aqueles assaltos mais ostensivos, são contra, usualmente, turistas nessas áreas. Por quê? Que o turista é um alvo maior do que o cidadão local. Porque ele tem mais dinheiro? Não necessariamente, mas é porque ele não tem aquela lição aprendida. Ele não tem aquela malícia e aquele aprendizado do que aconteceu. Nós estamos aí, né, vivendo aí vivemos aí uma tempestade aí financeira com a quebra de bancos, com essa crise aí de bolsa de valores, etc. E aí a gente começa a ver o seguinte, por que o Brasil sofre menos do que sofreu no passado se comparado com outros? Exatamente por quê? Porque no passado nós já sofremos muito. Então nós aprendemos. Então, por exemplo, a legislação bancária brasileira é uma legislação muito mais sólida do que o usual, muito mais controlada pelo governo. Por quê? Por quê? Não é porque a gente quer, é porque no passado isso foi fundamental, porque no passado nós aprendemos com aquele erro. E aí sim nós conseguimos nos tornar mais competentes. E como a gente registra essa lição? Então eu gosto muito de mapas mentais para registrar. Tem gente que gosta mais de uma estrutura hierárquica, assim, do ponto de vista itemizada. Eu vou contar um caso para você. Eu já usei o Project, onde eu coloco em cada nível e eu vou criando as categorias de lição aprendida. Então, ou seja, a forma de comunicar mais clara, mais simples, mais relevante. Outra coisa, não adianta você criar um documento de lição aprendida de 1000 páginas, porque ninguém vai ler. Você tem que pegar e criar realmente o seguinte, qual é a lição aprendida relevante? Então, olhem só, para a gente tentar fechar, o que é uma grande lição aprendida? Ela é documentada, primeira coisa. Então, você vai ter ou um modelinho no Word, ou um modelo no Excel, ou um banquinho de dados no Access. Eu gosto de brincar aqui falando essas coisas simples, porque nem todas as pessoas têm estruturas muito complexas de armazenamento. Mas quem tiver dentro de uma grande corporação e tiver uma estrutura sofisticada de gestão de documentos, etc., é claro, use. Eu já vi gente usando grupo no Yahoo
para fazer isso, ou seja, qualquer lugar onde você consiga documentar de uma forma simples. Então, simples. Segundo, relevante. Você vai criar a lição aprendida que realmente faça a diferença. Terceiro, contextualizada. Ou seja, não adianta eu criar uma lição aprendida que não é contextualizada. É mais ou menos assim, eu chegar e falar assim, olha, o pessoal na Bahia é muito religioso. O pessoal no Irã também é muito religioso, então eu vou abrir uma fábrica de crucifixo no Irã. Pô, você está fazendo uma analogia enlouquecida. Ou seja, uma analogia que não tem nada a ver, apesar de estar tentando usar lições aprendidas relevantes. Então tem que estar dentro de um contexto. Tem que estar dentro de um cenário para a gente entender o contexto dessa lição. Então são coisas simples. E outra coisa, eu gosto muito de informação visual. Se você puder acrescentar foto, puder acrescentar vídeo, nós estamos hoje com essas mídias digitais maravilhosas, acrescente vídeo, tudo. Crie esse banco de conhecimento, porque isso é o que vai valer dinheiro e o que vai diferenciar as empresas no futuro. A capacidade com que elas têm de aprender e se adaptar rapidamente. Essa vai ser a grande diferença. Bem, era isso que eu tinha a falar para vocês. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá. 5 Minutes PM Podcast. Apresentação Ricardo Vargas. Uma produção AudioArte. www.audioarte.com.br